Boa noite, meus queridos irmãos. Vamos dar início ao nosso culto de oração nessa noite, orando ao Senhor. Em seguida, vamos louvá-lo também com alguns cânticos e logo após com a mensagem, a palavra do nosso Deus. Vamos então orar nesse instante. Deus Santo, Deus querido, nós te agradecemos, ó Pai, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado porque na manhã desse dia a tua misericórdia se renovou ao nosso favor. Por isso, ó Pai, estamos aqui. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos amou e enviou, ó Pai, o Senhor Jesus Cristo para vir a esse mundo, ó Deus, pagar preço tão caro pela nossa salvação. Nos ajuda, Pai, a podermos viver de forma que glorifique ao Senhor em tudo aquilo que somos e fazemos. Pai Santo, nos dá sabedoria também, logo mais, ó Pai, para que possamos compreender a Tua Palavra. Abençoa, Pai, a cada um dos irmãos reunidos em seus lares nesse instante. Concede-lhes, ó Pai, entendimento, sabedoria, através do Teu Espírito Santo, para que possam, ó Deus, entender a Tua Palavra e que possam, ó Deus, praticá-la. Abençoa, Pai, aqueles que estão enfermos também. Restaura-lhes, ó Pai, a saúde. Cuida, ó Pai, dos Teus servos. Que logo, logo, ó Pai, também possamos estar reunidos novamente no templo, juntos, ó Deus, cultuando ao Senhor. Abençoa, Pai, a cada um dos Teus servos que tem, ó Pai, nesse período sofrido, ó Deus, com esse isolamento. Abençoa-os, ó Pai, e dá forças para que eles possam continuar firmes. Sabemos, ó Pai, que o Senhor está no controle de tudo. Te louvamos, ó Pai, pelas Tuas maravilhas todas e oramos a Ti nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar nesse instante ao Senhor o hino 15 do cantor cristão, Exultação. A Deus demos glória com grande fervor, Seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu Seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo Seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu Seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a
Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém? Grande é o Senhor. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus.
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém? Vem o Senhor, minha vida, oferecer oferta de amor. Vem o Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Amém. Vamos então agora passarmos a mensagem da palavra do nosso Deus. Boa noite, meus queridos irmãos. Graças a Deus por mais um dia que Ele nos deu para nos alegrarmos e nos regozijarmos nele, nessa quarta-feira, em mais um culto de oração. Nós podemos chegar na presença do Senhor e louvá-lo, né, e bendizê-lo através dos cânticos, também das orações e agora da mensagem na palavra do nosso Deus. Vamos curvar as nossas cabeças antes de começarmos a mensagem dessa noite. Vamos orar mais uma vez agradecendo ao Senhor. Oremos. Pai Santo, Pai querido, nós te agradecemos por esse dia que o Senhor nos deu. Te louvamos, ó Deus, pelas tuas maravilhas todas. Obrigado, Pai, pela tua misericórdia que na manhã desse dia se renovou ao nosso favor. Também, ó Pai, te agradecemos pelo cuidado, pelo zelo com cada um de nós.
pelo suprimento, ó Pai, de todas as nossas necessidades, sejam elas, ó Pai, materiais, saúde, ó Pai, físicas, né? E também, ó Deus, espirituais. Obrigado, ó Pai, pela vida dos teus servos, que o Senhor, Deus, tem preservado. Ser com aqueles, ó Pai, que estão nesse momento nos seus lares, reunidos em família, ó Deus, assistindo, ó Pai, prestando esse culto ao Senhor. Nos dá sabedoria através do Teu Espírito Santo para que possamos, ó Deus, compreender a Tua palavra. E uma vez, ó Pai, compreendendo, possamos, ó Deus, colocá-la em prática em nossas vidas. Tudo isso, ó Pai, nós colocamos diante do Senhor agradecidos, orando em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, nós temos estudado nas quartas-feiras, né, a vida do apóstolo Pedro. E hoje nós vamos então ver mais uma lição na vida do apóstolo Pedro, não somente para Pedro, mas também para todos os discípulos, inclusive para nós, nesse tempo em que o Senhor Jesus Cristo esteve talhando, né, ali o caráter de Pedro, transformando, né, aquele que era uma pedra bruta em um homem de caráter escultural. Então, vamos abrir nossas Bíblias para o Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos ver aqui mais uma lição que Jesus deu aos seus discípulos e que possamos também nessa noite aprendê-la. Evangelho de João, capítulo 13, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 17. João 13, do 1 ao 17. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado seus discípulos que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se a praticardes. Amém? Vamos mais uma vez nos elevar a Deus em oração. Pai Santo, Pai querido, te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, que é viva, santa e eficaz. Obrigado, Pai, porque o Senhor fez com que ela chegasse até nós. E através dela, ó Pai, nós podemos ser guiados pelo Senhor, através do teu Santo Espírito. Dá-nos sabedoria, ó Pai, nessa noite, mais uma vez te peço, para que possamos compreendê-la. E uma vez compreendendo, ó Pai, possamos colocá-la em prática em nossas vidas. Pois é em nome de Jesus que nós oramos a Ti, agradecidos por tudo. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, olhando, né, para essa questão, deixe-me começar dizendo o seguinte: o mundo ele passa por constantes transformações, né? Nós vemos que tudo se transforma, né? Para o bem ou para o mal, todo dia, toda hora, as coisas elas estão mudando, né? Muda a forma de vestir,
muda a forma de se relacionar, de comer, de conversar, a namorar, casar, muda a forma de se criar os filhos, enfim, né? De usos e costumes ao jeito de administrar uma multinacional, tudo passa por constantes transformações. Em 1982, né, o futurólogo John Naisbitt, né, ele publicou um livro chamado Megatendências. Né? Se fosse hoje, talvez o livro, né, se chamaria Gigatendências ou Teratendências. Né? Afinal, nos últimos 35 anos, desde que o livro foi publicado, né, as coisas aumentaram bastante de tamanho. Né? Há tempo que nós deixamos aí o mega e o giga e já chegamos aí aos terabytes. Né? Então, o livro de Naisbitt falava das tendências para os anos vindouros. Né? Tornou-se até um best-seller, né? E fonte obrigatória para quem desejasse conhecer os novos rumos para o mundo, né, nos anos que viriam. Então, uma das teses, né, do autor foi a de que a melhor maneira de antecipar o futuro é entendendo o presente. Né? E dessa forma, ele descreveu o que considerava as 10 maiores transformações que surgiriam em nossa sociedade. Né? Então, uma das coisas que ele falou é que o mundo se tornaria uma economia de serviço. Né? Isto é, quem desce do topo, né, e vai para o chão da fábrica, né, quem serve bem, quem facilita a vida das pessoas, quem abandona o estilo de liderança fundamentado na rígida hierarquia, né, e aí desce lá de cima, né, para baixo, quem fala com outras pessoas, quem compartilha ideias, informações e também os recursos, né, enfim, quem faz pelo outro ou vive para servir o outro, tende a se dar melhor. Né? Então, o livro, né, realmente é fenomenal. No entanto, olhando para o que esse homem escreveu, bem antes de John Naisbitt, né, escrever aí essas coisas impressionantes que ele escreveu, Jesus, ele já apontava o jeito que nós devemos viver. Né? Então, a vida e o ministério de Jesus moveram seus discípulos na direção de um jeito de viver que é caracterizado pelo serviço. Jesus muito cedo explicou isso, né, aos seus discípulos e mostrou na prática como deveriam viver. Ele tanto ensinou como ordenou, né, e modelou ali a vida do servo. Jesus ensinou e modelou a vida do servo. Marcos, né, ele resumiu a missão de vida de Jesus quando ele escreveu lá em Marcos 10, versículo 45, né, o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Então, o discípulo de Jesus não tem como foco a sua própria vida. Afinal, meus queridos irmãos, Cristo não veio para ser servido, né? Ele não veio para ele mesmo. Então, olhando para isso, nós aprendemos que discípulo é servo. Né? O discípulo de Jesus, ele tem como foco a vida do outro. A vida do outro. Pois assim como Jesus Cristo, assim como o Senhor ensinou, viveu, o servo de Jesus, ele existe para servir. Ele existe para o outro. Então, o discípulo de Jesus, ele existe e serve de uma forma radicalmente diferente de todo mundo. Porque ele, assim como Jesus, ele serve dando sua vida em resgate por muitos. Ele morre para si mesmo, a fim de viver para a glória de Deus, né, servindo, resgatando o outro. Então, as implicações de tudo isso são tão radicais que, para nossa ruína, raramente, mas muito raramente, encontramos esse jeito de ser e de viver nos crentes e nas igrejas. O que vemos hoje, infelizmente, são pessoas querendo liderar para serem servidas. Né? E não é só na igreja que isso acontece.
também na política, na carreira que as pessoas escolhem, etc. Mas é servindo, meus queridos irmãos, que o cristão deve viver. Essa postura, essa conduta, ela precisa ser mudada. Ser cristão é viver essencialmente como um servo. Foi isso que Pedro aprendeu com Jesus aqui nesse texto de João 13, versículos 1 a 17. E nós também aprenderemos hoje à noite, né, como é a vida do servo. Então, quando nós lemos as cartas de Pedro, nós descobrimos que ele de fato aprendeu. Abra comigo aí 2 Pedro 1, né? 2 Pedro, capítulo 1, nos diz assim, 2 Pedro 1 e 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Então percebam aqui que Pedro, ele apresentava-se como servo, como um servo. Então percebam que Pedro coloca servo antes mesmo de apóstolo. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Pedro também exortava os líderes a viverem como servos. Voltando aí para a primeira carta, capítulo 5, versículos 2 e 3, Pedro diz, 1 Pedro 5, versículos 2 e 3, pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos de serviço para o rebanho. Pedro ensinava também, meus queridos irmãos, os crentes a trabalharem como servos. 1 Pedro, né? 1 Pedro capítulo 4, versículos 10 e 11. 1 Pedro 4, versículos 10 e 11. Diz assim, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então percebam aqui que um dos traços do caráter escultural ou da vida cristã que de fato glorifica a Deus é a conduta servil, é a conduta de servo. Parafraseando aqui um ditado popular, nós podemos dizer que um discípulo de Jesus que não vive para servir, não serve para viver. Então, o texto que nós lemos no início, João 13, versículos 1 ao 17, abre para nós aqui uma nova seção no Evangelho de João. João, do 1 ao 12, apresentou os ensinos públicos de Jesus. E João 13 inicia aqui a parte dos ensinos particulares do Senhor, direcionados aqui aos 12 apóstolos. Então, a primeira lição que eles receberam foi sobre o serviço. A primeira lição que eles receberam foi sobre o serviço. Jesus, ele deu o exemplo supremo de como então um servo deve amar e de como o amor deve levá-lo a servir. E o que nós então podemos aprender, meus queridos irmãos, sobre a vida do servo? O que nós podemos então aprender hoje à noite a partir desse texto de João sobre a vida do servo? Em primeiro lugar, nós podemos aprender que o servo, ele tem consciência do seu tempo. O servo tem consciência de seu tempo. O servo, ele é impelido a servir quando ele toma consciência
de seu tempo. Versículos 1 e 4, voltando lá para João capítulo 13, né? João capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Versículo 4. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Então percebam aqui, meus queridos irmãos, que Jesus ele tinha consciência de seu tempo. Então o servo tem consciência de seu tempo. Lembrando que Jesus ele dá o exemplo máximo do que é servir. Então Jesus tinha consciência de seu tempo, de que aquele era o tempo certo para agir, pois já estavam juntos haviam 3 anos aproximadamente, né? De que em pouco tempo ele não estaria mais entre eles, pois iria para o Pai. Jesus tinha consciência de que aquele era um tempo quando as pessoas não queriam servir, pois até mesmo seus discípulos disputavam entre si mesmos, né, os lugares de honra. Ou seja, eles queriam ser servidos, a ponto de ninguém tomar a iniciativa de lavar os pés dos outros, purificando-os então para a refeição. Tendo em vista que não havia servo entre eles para aquela tarefa e que os discípulos ficaram olhando um para a cara do outro, Jesus então tomou a iniciativa e os serviu. Ele lavou os pés dos apóstolos. Jesus ele tinha consciência de seu tempo. A pergunta é: e você? E eu? E nós? Temos consciência do nosso? Então, não seria essa hora de você começar a servir? Quanto tempo mais você vai esperar para começar a servir? Quanto tempo ainda lhe resta para servir antes de partir para o Pai? Você não sabe que a vida é como um vapor? Não lhe causa um certo desconforto ser mais um que quer apenas ser servido, que não quer servir? Então são perguntas, meus queridos irmãos, bastante pertinentes para que nós a respondamos. Meus queridos irmãos, é tempo de servir. Encontre o seu lugar e comece a servir. O servo, ele tem consciência de seu tempo. Em segundo lugar, o servo tem consciência de sua missão. O servo, ele é impelido a servir quando ele toma consciência de seu tempo, mas também quando ele sabe para que ele veio. Versículos 3 e 4. João 13, versículos 3 e 4. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Então percebam aqui, meus queridos irmãos, o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, para que ele então cumprisse a obra que o fizera vir de Deus. Então voltar para Deus significava que ele não pertencia a esse mundo. E aqui nós temos uma lição maravilhosa. O servo, ele tem uma missão muito bem definida. E essa missão não é ser servido, mas servir entregando sua vida, pois ele sabe que não pertence a esse mundo. Então o servo, ele sabe para que ele veio. Marcos 10, versículos 42 ao 45, nos diz assim: Jesus o chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos.
Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Então percebam aqui que Jesus tinha consciência de sua missão. E aí de novo vem as perguntas. E você? Tem consciência da sua? Para o que você veio a esse mundo? A quem ou ao que você serve? Para onde você irá após partir dessa vida? Então aprendamos, meus queridos irmãos, que o servo, ele tem consciência de que veio para glorificar a Deus. Ele precisa ter consciência de que de Deus tudo ele recebeu. Tudo ele recebeu. Ele precisa ter consciência de que a este mundo ele não pertence. O servo precisa ter consciência que ele veio para servir, entregando a sua vida em resgate por muitos. Meus queridos irmãos, servir é a missão dos discípulos de Cristo. Mas não paramos por aí, tem mais lições. Em terceiro lugar, o servo ele tem consciência do preço a ser pago. O servo ele tem consciência do preço a ser pago para servir. Vamos continuar. João capítulo 13, versículos 4 ao 6. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Então, interessante, meus queridos irmãos, o servo, ele tem consciência do preço a ser pago para servir. O que Jesus estava prestes a fazer era algo tão humilhante aos olhos dos outros, que Pedro, a princípio, recusou-se a deixar que o Senhor lavasse os seus pés. Quem serve, paga um preço. No caso de Jesus, tal preço foi altíssimo. Tudo isso para dar um exemplo de serviço aos seus discípulos. Então, em primeiro lugar, lavar os pés era para as pessoas das mais baixas posições sociais. Jesus, no entanto, rebaixa-se aos olhos dos homens. Em segundo lugar, ao sair da mesa, Jesus deixa a posição de ser servido para assumir o lugar de quem serve. Ele deixa de ser privilegiado para privilegiar. Em terceiro lugar, quando Jesus tira a capa, ele fica apenas com a vestimenta interior, né? Ela era justa e apertada ao corpo. Dizia-se está despido, né? O homem que apenas com ela se trajava. Era tão constrangedor para o homem ficar só com a vestimenta interior diante dos outros, que Pedro, para ir ao encontro do Cristo ressurreto, vestiu-se primeiro da capa, lá no capítulo 21, aqui mesmo de João, versículo 7. Sem a capa, ele estava despido. Colocando aqui na linguagem de hoje, é como se Jesus tivesse ficado apenas de cueca na frente de seus discípulos. Em quarto lugar, ao lavar os pés dos apóstolos, Jesus lavava pés imundos e fedorentos. Além de humilhante, era um trabalho pesado. Lembra que naquele tempo, as pessoas andavam a pé, terras empoeiradas. Então percebam aí que eram pés sujos mesmo, fedorentos mesmo. E por último aqui um detalhe bastante interessante. Jesus ele lava os pés de Judas, inclusive. O serviço de Jesus não olhava a quem. Quem serve paga de fato um preço. Paga um preço social, lava os pés.
paga um preço circunstancial, sai da mesa, paga um preço moral, tira a capa, paga um preço braçal, pés sujos e fedorentos, e paga um preço emocional, os pés de Judas. Então percebam que o servo ele tem consciência do preço a ser pago para que se possa servir. O servo ele tem consciência do preço a ser pago para servir. Mas as lições continuam sobre a vida do servo. Em quarto lugar, o servo ele tem consciência da natureza humana. O servo ele serve pessoas. Por isso ele precisa ter consciência da natureza daqueles a quem ele serve. Jesus ele tinha consciência da natureza humana. Em primeiro lugar, o ser humano ele é limitado no seu entendimento. Versículo 6. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: vais lavar os meus pés? Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Então perceba que o ser humano ele é limitado no seu entendimento. Em segundo lugar, o ser humano ele é intransigente nas suas atitudes. Pedro disse, versículo 8, não, nunca, Senhor, nunca lavarás meus pés. Jesus respondeu: olha, se eu não lavar os teus pés, você não terá parte comigo. Então percebam aqui, meus queridos irmãos, que o servo ele tem consciência da natureza humana. O ser humano é limitado no seu entendimento. O ser humano é intransigente nas suas atitudes. O ser humano ele é inconstante nas suas emoções. Olha aí o versículo 9. Pedro muda, da água por vinho. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Dá logo um banho, logo direto. O ser humano é inconstante nas suas emoções. E mais, o ser humano ele é cruel no seu coração. Jesus responde, versículo 10 e 11. Quem já se banhou não precisa apenas lavar os pés. Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo. E por isso disse que nem todos estavam limpos. Então, o servo, ele tem consciência da natureza humana. Então, meus queridos irmãos, olhando aqui para a vida do servo, em primeiro lugar, nós vimos, o servo ele tem consciência de seu tempo. Em segundo lugar, o servo tem consciência de sua missão. Ele sabe para que veio. Em terceiro lugar, o servo tem consciência do preço a ser pago para servir. E acabamos de ver agora, o servo, ele tem consciência da natureza humana. Por último, o servo tem consciência do que ele precisa. Servir não é fácil, como nós já vimos. Portanto, meus queridos irmãos, para servir e permanecer servindo, o cristão precisa, em primeiro lugar, tomar consciência de quem ele é. Precisa conhecer a sua identidade. Muitos não servem por não saberem quem eles são diante de Deus. Muitos não servem por não saber o que eles possuem em Cristo. E muito menos o que eles receberão no porvir. Então, ter consciência de quem se é para Deus é indispensável para a vida do servo. Quando o cristão ele não se alegra com quem ele é para Deus, com o que ele possui em Cristo e o que ele herdará na vida eterna, ele buscará recompensas noutras pessoas e de outras maneiras. Ou seja, buscará ser servido em vez de servir. Jesus, no entanto, meus queridos irmãos, tinha consciência de quem ele era para Deus. Versículo 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai. Jesus, ele sabia quem ele era. O cristão é um filho amado de Deus.
é salvo pela graça de Deus. Herdará a vida eterna na presença do Pai. Portanto, não desperdice sua vida aqui e agora. Aprenda a servir. Comece imediatamente a servir. Para servir, meus queridos irmãos, e permanecer servindo, o cristão precisa, em segundo lugar, tomar consciência de que ele deve amar. Deve refazer seus votos de amor. É impressionante o que João nos informa. Ele diz, versículo 1 aí de João 13. João capítulo 13, versículo 1. Tendo amado, finalzinho, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Você percebeu aqui, meus queridos irmãos, o que está dito nesse versículo? Jesus amou-os até o fim. Amou-os de novo, amou-os ao extremo do amor. E o que isso significa? Significa que quem serve precisa amar até o final. Precisa amar de novo e de novo. Precisa amar ao extremo do amor. Quem serve sempre renova o seu compromisso de amor. Senão ele para de servir. Se ele não renovar o seu compromisso de amor, ele para de servir. Quem serve sempre que é tentado a deixar de servir, a deixar de amar, deve amar de novo. Amar até o fim, amar ao extremo do amor, para que possa continuar servindo. Meus queridos irmãos, quem serve, ama dessa forma. Quem serve, ama dessa forma. Pois sabe que aqueles a quem se ama, estão no mundo, são pecadores. Nem sempre são atraentes para se amar. Quem serve precisa amar de novo, amar até o fim, amar ao extremo do amor. Para servir e permanecer servindo, o cristão precisa, em terceiro e último lugar, tomar consciência de que ele deve parecer com seu Senhor. Ele deve ser e viver como Jesus foi e viveu. Versículos 12 ao 17 desse texto, nós não lemos, mas vamos ler. Capítulo 13 de João, versículo 12 ao 17. Lemos apenas lá no início. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Então percebam aqui, meus queridos irmãos, que para servir e permanecer servindo, o cristão precisa tomar consciência de que ele deve parecer com o seu Senhor. Ele deve ser e viver como Jesus foi e viveu. Meus queridos irmãos, quem serve, serve porque é servindo que ele mais se parece com o seu Senhor. Servo que não serve, como já foi dito, não serve para viver, porque não testemunha mais do amor de Deus, que com graça e misericórdia nos serve até agora. Meus queridos irmãos, quer servir? Saiba, portanto, em primeiro lugar, quem você é e o que você tem em Cristo. Quer servir? Saiba, portanto, em segundo lugar, que você precisa amar até o fim. Ame de novo e de novo. Ame ao extremo do amor. Saiba, meus queridos irmãos, que é servindo que nós mais nos parecemos com Jesus Cristo.
O cristão, ele tem uma vida de servo, amando e servindo. É que todos saberão que nós realmente somos discípulos de Jesus. Olha os versículos 34 e 35 aqui desse capítulo. João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, amando e servindo, é que daremos provas de que recebemos o amor de Deus. Amando e servindo é que o mundo poderá ver a Deus. Amando e servindo é a forma mais plena de exercermos a nossa humanidade. 1 João 4. 1 João capítulo 4. Vamos lá, para nós finalizarmos. 1 João 4, versículos 7 ao 12. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que não ama, ou aquele que ama, é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Então, para quem quer uma vida de servo, aqui o evangelho em 6 linhas, podemos dizer assim. Primeiro, foi para servir, exaltando a glória de Deus em tudo que somos e em tudo que fazemos, que nós fomos criados. Foi para isso. Foi para servir, exaltando a glória de Deus em tudo que somos e em tudo que fazemos, que nós fomos criados. Segundo, no entanto, escolhemos servir a nós mesmos e do nosso próprio jeito, isto é, abandonamos a glória de Deus. Terceiro, agora somos escravos do pecado, passamos a viver para servir a nós mesmos, pesa sobre nós a condenação do pecado. Em quarto lugar, vem a boa notícia. Mas Deus provou o seu amor por nós. Cristo veio, entregando sua vida em resgate por nós. Ele se encarnou, viveu sem pecados, morreu no lugar do injusto e ressuscitou. E em sua palavra diz: agora, se confessarmos o pecado e com fé recebermos Jesus no coração, somos restaurados à comunhão com Deus. Somos então promovidos de escravos do pecado, escravos de nós mesmos, para servos de Deus. Em sexto lugar, confesse, creia e cultive uma vida de serviço. Agora você diz: mas eu já sou crente, eu já criei em Jesus Cristo, eu já passei aí por isso tudo. Ah, você já professou publicamente sua fé em Cristo? Então eu lhe pergunto: a quem você tem servido? Na igreja e fora da igreja, como você serve? Sirvamos a Deus na vida do próximo. Que Deus nos abençoe e que possamos aprender essa lição sobre a vida do servo, como nós devemos viver, assim como o apóstolo Pedro e os demais discípulos também aprenderam. Que o Senhor faça a sua palavra habitar em nossos corações e que ela possa nos moldar a vivermos como verdadeiros servos de Deus. Vamos curvar as nossas cabeças. Vamos orar nesse instante. Hoje nós aprendemos como deve ser
a vida do servo. O servo tem consciência de seu tempo. O servo, ele tem consciência de sua missão. O servo, ele tem consciência do preço a ser pago. O servo, ele tem consciência da natureza humana. E por fim, o servo tem consciência do que ele precisa. Ele precisa conhecer quem ele é. Ele precisa, tomar consciência de que ele deve amar. Ele deve refazer seus votos de amor. Ele deve parecer, por último, com o seu Senhor. Ele deve ser e viver como Jesus foi e viveu. Pai Santo, Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva, santa e eficaz. Muito obrigado, Senhor, por mais essa lição que o Senhor nos deu. Nos ajuda agora a colocarmos em prática. Que nessa noite, ó Pai, não sejamos apenas ouvintes negligentes da tua palavra, mas que de fato, ó Pai, possamos ser operosos praticantes. Que possamos, ó Deus, viver como servos, para a honra e glória do teu nome. Tudo isso, ó Pai, nós colocamos diante do Senhor. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor é em nossas vidas. Pelo Deus maravilhoso e tremendo que o Senhor é. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem controlado todas as coisas. Tudo está, ó Pai, sob o teu controle. Nos ajuda, ó Pai, para que logo, logo possamos, ó Deus, estar de volta à comunhão no templo. Juntos, servindo uns aos outros, perseverando na comunhão, na doutrina, no partir do pão, nas orações. Pai Santo, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, em nós e através de nós. Nos dá sabedoria, pois de fato é o que nós mais precisamos, para que possamos viver uma vida que de fato te glorifique. Abençoa os teus servos espalhados pelos 4 cantos desse mundo. Dá-lhes sabedoria e entendimento, força para continuarem firmes e irrepreensíveis na fé. Buscando, ó Pai, viver uma vida que glorifique o Senhor todos os dias de sua existência. Tudo isso, ó Pai, eu coloco diante de Ti. Abençoa, Pai. Recebe as orações que vão ser feitas, ó Deus, pelos irmãos em seus lares. Que o Senhor responda segundo a Tua santa e soberana vontade. Pois é em nome de Jesus que nós te pedimos e já te agradecemos por tudo. Amém. Que Deus nos abençoe, meus queridos irmãos. Um abraço em todos e até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir.